Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Pronutri Oncologia. Para quem não me conhece, eu sou Virgínia Moreira, eu sou médica oncologista e atual coordenadora do Centro de Pesquisa da Pronutri. O tema vai ser pesquisa clínica hoje, mas antes disso, eu vou pedir para quem ainda não estiver seguindo o Pronutri Oficial nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, YouTube, no Spotify. É interessante que todo mundo siga, curta, é importante curtir, né, para que incentive a gente a gravar mais podcasts. Mande sugestões, estamos sempre muito abertos. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Ela sabe disso, porque ela é uma pessoa que eu admiro não só como a Branca, né, como pessoa em si, mas profissionalmente falando, ela é fantástica e ainda foi uma das minhas maiores incentivadoras para que eu entrasse nesse mundo da pesquisa clínica. Então, Branca Dias, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da Pronutri. Vou apresentá-la primeiro, tá? A Branca, ela é enfermeira graduada pela Universidade de Fortaleza, especialista em enfermagem oncológica pela Escola Cearense de Oncologia, que é o atual Rodolfo Teófilo, e enfermeira coordenadora de pesquisa desde 2014 lá na Pronutri. Então, seja muito bem-vinda, Branca. Obrigada, Virgínia. Eu queria agradecer o convite, né? Eu me sinto honrada de estar aqui representando a equipe de pesquisa da Pronutri. E, para mim, vai ser um prazer participar desse momento com você. Eu tenho certeza, vai ser muito bom. E o nosso tema hoje que nós escolhemos foi justamente pesquisa clínica, né? Esse é um tema relevante, porque eu acho que ainda é um tema desconhecido para muita gente. E só para contextualizar, a pesquisa clínica da Pronutri, ela surgiu em 2014. Desde 2014 até hoje, foram mais de 27 estudos conduzidos, com mais de 300 pacientes que foram avaliados, né, e alguns randomizados que foram colocados no estudo, né. Atualmente, nós estamos na Pronutri com 5 estudos abertos, 3 para câncer de mama e 2 para câncer de pulmão. E é um cenário vasto para poder encontrar pacientes nesses estudos, né? E são muitas oportunidades, não só para setor privado, né, mas também pacientes do setor de serviço público, do SUS. Né? Branca, então, contextualizando essa questão da pesquisa clínica, você como enfermeira, coordenadora, especialista, eu queria muito que você me explicasse o que é a pesquisa clínica. Explica para todo mundo o que é isso. Bom, a pesquisa clínica, em resumo, é a área da saúde, né, assim, que atua no desenvolvimento de novos medicamentos e procedimentos médicos em seres humanos. Né? Antes de chegar o estudo no serviço, ou seja, na Pronutri ou em outros centros de pesquisa, ele já passou por várias etapas, né, por fases pré-clínicas, fase 1, fase 2, que são aquelas fases mais iniciais, que vão testar a segurança e a eficácia, né, para que possa ser testada numa população maior de pacientes, de seres humanos. E, em resumo, é isso. Né? A gente teria muito para falar, mas um resumo para que todo mundo possa entender essa área da saúde, que atua nessa área. Perfeito. É porque eu ainda acho que o tema pesquisa clínica, quando se fala em nome pesquisa, já dá aquele certo receio, né, de achar que pode ser um cobaia, de achar que as medicações ali são testes em seres humanos. Né? Então, você falou que existem estudos, até chegar, por exemplo, um estudo na Pronutri, esse estudo já foi desenvolvido previamente, não só, por exemplo, em Fortaleza, não só no Brasil, pelo contrário, são estudos que vêm aí do mundo todo e acabam chegando aqui como uma oportunidade. Então, queria que você esmiuçasse um pouquinho sobre isso, até chegar a molécula, a droga no paciente. Como foi esse processo, essa caminhada da medicação, esses cuidados, né, que tem em relação a isso? É importante ressaltar, para que todo estudo ocorra, existe os testes, né? As avaliações. Assim, para que esses testes ocorram, eles precisam de aprovação dos órgãos regulatórios, né? Tanto do país de origem, onde foi desenvolvido a molécula inicial, e quando o estudo chega aqui no Brasil, ele precisa ser aprovado pelos órgãos regulatórios do Brasil, como a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
e a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, para que esses estudos ocorram e a população brasileira tenha acesso, eles precisam das aprovações. Quando, por exemplo, um estudo chega na Pronutri, a gente ainda passa pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará. E aí esses comitês eles vão avaliar os riscos e benefícios de cada estudo, né, e precisa ter realmente dados, né, dessas fases mais iniciais. Fase de laboratório. Isso, ali, né? E já em população, mas que dados que já tenham uma eficácia e segurança comprovada, para que possa ser disponibilizada para uma população maior de paciente. Porque, por exemplo, hoje os estudos clínicos, a maioria é, no mínimo, um N de 300 pacientes. Então, são com esses dados, né, que eles conseguem aprovar e disponibilizar novos tratamentos para os pacientes, né? Depois de todos esses dados coletados, com o resultado, eles analisam realmente se o estudo é bom para aquele paciente, né? E aí a droga vai ser aprovada, vai ser disponibilizada tanto para o SUS, tanto para as operadoras de saúde. E a partir daí é que a população vai ter acesso, né, a essa medicação. Exatamente. E sendo um mundo tão à parte, assim, eu digo à parte porque até eu como médica, né, dentro da própria medicina, o setor da pesquisa sempre fica ali no cantinho. Atualmente, ele vem crescendo bastante. Se a gente parar para analisar o que era a pesquisa clínica, por exemplo, quando começou lá em 2014 para hoje, eram menos estudos, menos drogas, menos moléculas. E hoje a gente vê que a coisa realmente está desenvolvendo e está crescendo bastante, o que é muito bom quando a gente fala em oncologia. Sim. A pesquisa ela não se limita só à oncologia, pelo contrário. Tem na parte da cardiologia, tem na parte da gastro, tem todas as áreas médicas, né? Já que é tão específico, eu queria entender como é que a Branca, enfermeira, chegou e foi conquistada pela pesquisa e hoje faz parte de um grupo tão bacana, né? A minha trajetória iniciou na pesquisa em 2009, quando eu ainda era acadêmica de enfermagem. Eu recebi o convite pelo Dr. Eduardo Cronenberg, que foi a pessoa que me deu a oportunidade de conhecer essa área. E eu senti muito medo, porque era uma área completamente desconhecida, né? Eu passei todos os anos na faculdade, eu nunca escutei ninguém falar disso. Então, para mim, foi muito desafiador como profissional, mas, assim, eu sempre procurei replicar, né, falar da importância. E hoje eu acho necessário disseminar, porque há alguns anos os próprios médicos tinham receio de encaminhar paciente, né? Hoje eu já vejo diferente. Ainda se tem muito como você falou, né, muito estigma, mas eu acho que já melhorou bastante em relação a isso. E quando em 2000 e assim, fiquei nessa empresa, né, por 12 anos trabalhando com pesquisa, e em 2012 eu recebi o convite do Dr. Armando e da Juliana para trabalhar na Pronutri, mas eu fui para assistência, passei... A assistência que você diz é ficar ali como enfermeira hoje, né, que todo mundo conhece, né? Atendendo os pacientes. Então, e o doutor Armando, ele já tinha essa experiência da pesquisa clínica na residência médica. Então, foi um desejo do coração dele que ficou ali guardadinho. E quando foi em 2008, 2009, ele e Juliana tiveram a oportunidade de participar de um estudo observacional, né, para avaliar um rastro cutâneo num paciente que fazia uma droga para câncer de pulmão. Eles queriam avaliar como era esse efeito colateral e a Pronutri recrutou 19 pacientes. Só que ficou ali porque não tinha equipe, a Pronutri já estava... né, desenvolvendo outras áreas. Então, era você, doutor Armando e Juliana Palácio? Em 2009, eles estavam sem mim. Eles conduziram esse estudo sem mim. E, quando eu entrei na Pronutri, eu tinha essa experiência. E, em 2014, a gente sentou e as coisas, né, começou a aparecer proposta de estudo para o doutor Armando, e aí a gente sentou e... foi aí que foi decidido montar o serviço de pesquisa clínica, né, o setor de pesquisa clínica, com uma sala, né, uma sala com estrutura adequada para
para que os patrocinadores pudessem nos visitar, a gente pudesse receber, né, os estudos, e aí, com a equipe treinada, né, todo mundo da Pronutri, na época, era bem menor do que é hoje, mas, assim, todo mundo, a equipe de enfermagem, farmácia, todo mundo foi treinado em relação à pesquisa clínica, né, às boas práticas clínicas, e aí foi acontecendo. Desde 2014, o centro vem crescendo em número de estudos, em número de pacientes, e a tendência, a gente está trabalhando para crescer cada vez mais. Perfeito. Hoje, pode comentar quem está lá no serviço, compondo a pesquisa clínica da Pronutri. Isso, hoje estamos em 3 enfermeiras, eu, Tamísia e Rafaela, como enfermeiras e coordenadoras de pesquisa, e um assistente financeiro, que é a Silene. E, além disso, a gente conta com a parceria da enfermagem, né, com o corpo de enfermagem, né, tanto enfermeiros como técnicos, e farmacêuticos, porque a gente precisa muito dos farmacêuticos, são importantíssimos na condução desses estudos, e também dos nossos subinvestigadores. Né? Investigadores. Investigadores e subinvestigadores que estão ali sempre com a gente em parceria e, né, fazendo essa troca de aprendizado, porque a pesquisa ela nos proporciona, assim, é um mundo de aprendizado diariamente. Perfeito. Né? E quando você fala o tanto de gente envolvida em relação a isso, é a partir do momento que um paciente, vamos dizer que seja um paciente que não seja da Pronutri, paciente que entra ali no setor, que venha referenciado pelo seu médico e diz, olha, tem uma molécula nova, um estudo novo que está sendo lançado, que tem disponível essa medicação na Pronutri. Então, queria referenciar você para conhecer esse estudo, já que eu entendo que seria benéfico para o seu caso clínico, né? Então, a gente vê o tanto de gente que fica organizado, né, para poder receber esse paciente e sempre priorizando a segurança. Com certeza. Né? É importante falar disso, porque existe o interesse científico, mas ele não se sobrepõe à segurança do paciente. Né? Sempre é soberano, a segurança do paciente sempre vai estar em primeiro lugar. E a gente trabalha dessa forma, para que garanta a segurança dele. Perfeito. Né? E ao longo dessa sua trajetória aí, vamos considerar ali desde 2014 para cá, você já deve ter passado por vários momentos, deve ter conhecido muitas pessoas, né? Digo, de pacientes e profissionais. Então, eu queria saber, teve algum momento marcante ali na sua vida, como enfermeira, como pessoa? O que é que você viu que mostrou assim, poxa, eu estou no caminho certo? Essa decisão que eu fiz foi assertiva, né? Bom, assim, eu vivi muita coisa marcante, porque para a gente tudo é marcante, assim, né? A experiência da gente. Mas uma coisa que me chama, que eu gostaria de destacar nessa nossa conversa, é que a gente, por exemplo, antigamente, há mais ou menos uns 15 anos, eu via pacientes sendo recrutados, incluídos nos estudos, né, com a oportunidade de receber tratamentos em segunda e terceira linha. Explica mais um pouquinho sobre isso, né, que é a segunda, quando aquele terceira... paciente já vinha de 2 ou 3 tratamentos que já tinham progredido a doença, já estavam com um estado geral bem comprometido, e aí eles viam a pesquisa como a última opção, né? E esse cenário mudou. Eu acompanhei, eu vivi essa transição, né, de hoje ter estudos que proporcionam pacientes e tratamentos para os pacientes em primeira linha. Ali, muitas vezes, ao diagnóstico, o paciente já tem acesso ao tratamento mais moderno, né, que está ali sendo desenvolvido com associação de drogas. Né? Por exemplo, hoje a gente tem quimioterapia associada à imunoterapia, a terapia-alvo, com vacina. Então, um leque de possibilidade. Tem estudos com cirurgias, né, radioterapia, são estudos bem complexos, mas que proporcionam um resultado, uma resposta fantástica aos pacientes. E eu vivi essa transição. Isso, para mim, é muito marcante. E hoje eu vejo que os pacientes, nos estudos, eles não passam só 3, 4, 5 ciclos, eles passam 3, 4, 5, 6 anos com a gente. Né?
eu vivenciei pacientes encerrar o estudo e eles continuarem recebendo o tratamento porque eles apresentavam benefício clínico. Isso a gente falando em cenário de doença avançada. Né? Isso, para mim, foi muito marcante. E outra coisa que também é bem marcante é você ter acesso a um medicamento 4, 5 anos antes dela ir para a prateleira, né? Antes dela estar disponibilizada para a população em geral. Então, você já conhece os eventos adversos mais comuns, você já sabe como quais são os cuidados, quais são as orientações. Isso realmente é um ganho muito, assim, muito grande para a gente que trabalha com isso. Né? Então, isso é bem marcante. E eu vivenciei isso com alguns estudos na Pronutri. Né? Eu já vivi isso com alguns estudos na Pronutri, de ver a droga sendo aprovada ali para os pacientes que, em primeira linha, e respondendo muito bem, fechando o estudo e ele continuando o tratamento. Você falou agora sobre isso de ter vivenciado. Apesar de eu ter uma formação, eu tive minha residência ali e terminei, por exemplo, em 2018, que eu fiquei como oncologista, mas tive os meus momentos como residente. Na época da minha residência, eu também tive esse contato com moléculas que hoje está em bula, está normal, e naquela época era considerado medicações da pesquisa clínica, e a gente já via todo o controle, todo o cuidado, né, que a gente tinha naquele momento que estava ali na frente do paciente, testando e vendo as respostas que iam acontecendo. Porque a partir do momento que tudo que é feito ali na pesquisa, ele vai para um computador, para um banco de dados, e nesse banco de dados vai para o mundo todo, mas tudo muito controlado, né, em relação à questão do patrocinador, da indústria. Então, o que é fantástico é isso, a gente viver essa caminhada, esse desenvolvimento da molécula, e a molécula já está ali pronta, mas, ao mesmo tempo, pronta depois para ir para a prateleira, para a bula, né, onde a gente vai ser comercializada e dar acesso, né? E quando isso me puxou agora, se você, por exemplo, como um paciente, por que seria interessante, como um paciente, ir para a pesquisa clínica? Por que é interessante fazer um acompanhamento na pesquisa enquanto ser paciente? Quais seriam as vantagens, né, para uma pessoa ter acesso à pesquisa? Que eu acho que o primeiro ponto é conhecer que existe, que em Fortaleza existe serviços de pesquisa clínica. E o segundo ponto, como é esse cuidado que vocês fazem? Porque, por exemplo, hoje, quando a gente tem um paciente da oncologia, esse paciente, a gente diz que é o paciente navegado pela enfermeira. Né? O paciente está lá, a enfermeira controla a marcação dos exames, controla o dia da aplicação, vê as veias, né? Vê como é que ficou depois, faz aquela ligação para saber como é que está depois, mas a pesquisa já faz isso há muito tempo. Há muito tempo. Né? Então, explica para os pacientes, assim, para as pessoas, a importância disso, desse acompanhamento. Bom, esse acompanhamento, quando o paciente entra num estudo, né, que ele aceita participar em um estudo, ele vai ter um acompanhamento muito de perto, ele vai ter uma assistência, a oportunidade de ter uma assistência diferenciada. Por quê? Porque a gente vai estar monitorando esse paciente muito de perto e a gente pega esse paciente pela mão, né? Eu costumo dizer literalmente, isso, né? porque Praticamente. ele vai sair, a gente vai fazer todo o planejamento ali da vida dele, né? Durante aquele período de triagem, a gente vai marcar todos os exames, como você falou, a gente vai ver quais são os detalhes do estudo, se tem que enviar a amostra, tem que não sei o quê. Então, a gente vai planejar, né, muito bem para não perder aquele prazo, até porque o paciente está ansioso para iniciar o tratamento. E ele vai ter esse acompanhamento muito de perto. E, em qualquer sinal de alerta, né, como a gente tem aquele contato muito próximo, a gente vai evitar que ele, por exemplo, ele tenha algum evento adverso e fique grave, né? Porque a gente vai estar ali acompanhando ele de perto, vai estar orientando. Se não é o dia da consulta, a gente pede para ele vir para o centro para para ser avaliado pela equipe. Então, realmente, o paciente tem uma assistência diferenciada que muitas vezes ele não tem nem pela melhor operadora de saúde. E eu estou falando de pacientes mesmo, porque hoje a gente trabalha tanto com paciente
né, do público privado quanto pacientes do SUS. Então, a gente recebe muito paciente referenciado e esses pacientes têm todo o acesso ali que a ProNutri disponibiliza de estrutura, de segurança do paciente. Então, realmente, eu acho importante porque a grande vantagem, além de receber um tratamento que a gente acredita que ele vai funcionar melhor do que o tratamento padrão, ele vai estar recebendo uma assistência diferenciada, né, por toda uma equipe de enfermeiros, de coordenadores, de médicos, de farmacêuticos. E, para mim, eu indico assim para todo mundo, né, porque eu sou suspeita para falar. Perfeito. E eu queria que você comentasse também quais são os desafios encontrados, quais são as dificuldades que existem na pesquisa, né, que te saltam aos olhos, assim, o que é que a gente poderia fazer para até diminuir essas dificuldades, esses desafios, né? Bom, os desafios é porque assim, a gente tem que conciliar todas as demandas que um estudo clínico exige, né? Tem a parte burocrática, toda a parte burocrática de um estudo, e, ao mesmo tempo, garantir ali uma assistência integrada, diferenciada, sem perder os prazos que a gente precisa para fazer, para ciclar, para marcar exame, para cirurgia, enfim. Então, são muitas atividades que envolvem o trabalho de pesquisa, que a gente não vai detalhar, mas são, né, tem a parte do regulatório, tem a parte da coordenação, tem a parte do financeiro, tem a parte da farmácia. Então, os bastidores. Tem os bastidores e a gente precisa ter, eu acho que uma boa estratégia é ter uma boa organização, né, de ter uma equipe unida, integrada, que consiga trabalhar em conjunto, né, para que as coisas não se percam, né, e a gente tenta trabalhar dessa forma, com um bom planejamento das nossas atividades, para a gente poder conseguir dar conta de todas as demandas, que são muitas. E a gente mantém uma agenda sempre atualizada, porque são muitas coisas, são monitorias, exame de paciente, consultas, coletas, questionários, que os pacientes têm que responder naqueles prazos. Então, a gente precisa ter tudo agendado para que toda a equipe consiga visualizar e saber o que tem para aquela semana, o que tem para aquele dia, para não perder nenhum agendamento de transportadora. Então, são muitos desafios, mas eu acho que é mais ou menos isso. Lembrando que quando o médico referencia um paciente, não são todos os pacientes que se encaixam, né? Cada estudo ele tem os critérios de inclusão, que são aqueles pontos que o paciente precisa preencher em relação à característica da lesão, né? Em relação a algumas particularidades que são exigidas, e tem alguns critérios de exclusão. Caso o paciente tenha aqueles tipos de critérios, aí não estaria contemplado para entrar no estudo. Eu acho que um dos grandes desafios também, posso até complementar, é o acesso à informação, mostrar para essas pessoas que estão em tratamento, não só do serviço público, mas também do serviço de convênios, né, que existe essa possibilidade também, não só quando já falhou a vários tratamentos, pelo contrário, a gente tem a possibilidade de trazer drogas mais modernas nas primeiras fases do tratamento. Então, sempre conversar com o seu médico, perguntando se tem algum tipo de pesquisa disponível, né? A gente acabou de olhar como visão de paciente, agora olhando como visão de enfermeira. O que é que você diz para as suas colegas, ou os colegas, né? para os enfermeiros em geral, sobre a pesquisa clínica, né? Como incentivá-los em relação a esse tema que, confesso, eu também tinha esse contato, mas agora que eu estou entrando de cabeça, cada vez você vai se envolvendo e vai se motivando e vai realmente brilhando os olhos, porque você vê que o trabalho é muito legal, assim, muito estruturado. E você vê que você pode ampliar o seu acesso para muita gente, né? Exatamente. Bom, assim, Virgínia, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada, né? Eu trabalho, não à toa que eu estou há quase 15 anos. Vou completar 15 anos em junho. Por isso que eu já posso dizer que eu tenho 15 anos. Dino. Né? E nessa área. E aí
eu acho que é muito gratificante, é uma área muito gratificante de você participar, contribuir diretamente ali para o desenvolvimento daquele tratamento, saber que foi tudo muito bem pensado, desenhado, estruturado, né? E aí, de repente, ele está ali disponível para aquele paciente, né? Sabendo que ele vai acompanhar as respostas fantásticas, né? As curvas, né? Que eles mostram, que mostram realmente que os tratamentos são eficazes. É muito impactante ver que esses tratamentos também proporcionam uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Muitas vezes ele deixa de receber uma quimioterapia padrão para receber uma terapia-alvo, uma imunoterapia com bem menos efeitos colaterais. E, para mim, é um privilégio viver essa experiência. Fantástico. Então, eu acho que qualquer enfermeiro escutando isso vai querer entender, pelo menos, o que está acontecendo. Digo até para os acadêmicos, né? E é uma área muito rica de aprendizado. Você está todo dia ali aprendendo alguma coisa. Então, assim, eu aconselho todo mundo a conhecer, a estudar um pouco, a conhecer o serviço também da Pronutri. Quem quiser conhecer um pouco mais, estamos à disposição. Né? Muito bom. Se eu fosse acadêmica, já ia querer saber um pouquinho mais. E a gente precisa, tá? Porque é uma área que tem poucos profissionais. A gente acaba se conhecendo, né? Por exemplo, dentro da oncologia, a gente sabe quem são os enfermeiros oncológicos, quem são os oncologistas, né? São poucos já. E quando a gente setoriza para a pesquisa, aí realmente é menorzinho mesmo o número de pessoas, né? Mas que eu acredito que a tendência disso cada vez mais é ampliar, já que moléculas aí estão aparecendo, né, em relação a tratamentos. A gente vê que a coisa realmente está caminhando de uma forma muito rápida, tanto que a gente está tentando até setorizar as especialidades enquanto médico, né? Eu prefiro tratar mais mama, eu prefiro tratar mais intestino, gastrointestinal, ainda é alto, baixo, fica na próstata ali, tudo, porque realmente são muitas coisas novas que estão acontecendo. E a gente quer saber detalhes, o suprassumo dos estudos, né, para poder encaixar o paciente naquele momento. Então, realmente é muita dedicação e acaba ficando um pouco mais especialista mesmo. E para a gente fechar, para a gente concluir, eu queria que você passasse assim, uma mensagem para todo mundo em relação à questão da pesquisa, até para o pessoal da própria Pronutri mesmo, que trabalha lá, que vê aquela portinha, aquela salinha, que nunca teve acesso, nunca teve contato. Queria que você passasse essa mensagem para a gente poder fechar nosso bate-papo. Bom, eu acho que a gente tem que ampliar, né, esse conhecimento, essa área, porque é uma área fundamental para o desenvolvimento da ciência, né? Se a gente imaginar, até a dipirona que a gente toma ali diariamente para uma dor de cabeça, ela passou por todo esse processo. Né? Então, a gente precisa acreditar realmente e dar a nossa contribuição, porque eu costumo dizer para os nossos pacientes que eles não tenham medo, porque é tudo conduzido de forma ética, né? Com o seu consentimento. Ele tem o direito de dizer eu não quero em qualquer momento do tratamento, em qualquer fase que ele esteja. Custos, né? Isso, ele não vai ter custos. A gente trabalha de uma forma muito séria, comprometida. E eu acredito que sem pesquisa não exista avanço. É mesmo. Né? Não existe, porque todos os tratamentos hoje disponíveis, eles passaram por essa etapa. E é importante conhecer porque, por exemplo, antigamente a gente ia para um congresso, né? A gente tinha a aula do medicamento tal, do mecanismo de ação. Não, hoje a gente vai para os congressos, é só a apresentação de resultado dos estudos clínicos, né, do que tem de novo, e hoje está vindo. Hoje a gente está num cenário que tudo tem muita coisa nova, como você falou, tem muita tecnologia. E a gente poder ofertar isso para pacientes que não têm, que estavam ali no serviço, pensando como é que eu vou pagar uma tomografia, como é que eu vou fazer esse exame para ajudar aqui, para acelerar o início do meu tratamento, a gente conseguir pegar esse paciente e ele ter acesso a tudo isso realmente é muito gratificante, né? Eu acho que a gente tem que abrir a mente
para isso, não só os profissionais de saúde, mas também os pacientes, e saber que eles podem buscar isso. Né, nos serviços. Né? Hoje em dia, a gente está com alguns centros de pesquisa na nossa cidade, então, eu fico muito feliz de poder ver o paciente ali tendo acesso a um estudo clínico. Muito feliz. E a gente já teve até uma situação de um paciente de fora ligar para perguntar, isso. De fora que eu digo, de outra cidade, do norte, por exemplo, perguntando se a gente tinha... eu vi na internet que vocês têm um estudo aberto que eu acredito que eu me encaixo, então ela não dependeu ali nem do contato do médico dela, ela já foi atrás. Então, eu acho que quanto mais a gente difundir, né, divulgar a informação e mostrar o quanto a pesquisa pode realmente dar acesso e mudar a história de alguém, isso a gente vai fazer a diferença. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo, né? Eu fico muito grata, né, por essa oportunidade, né, por a gente estar fortalecendo aí o nosso serviço, né, e ficamos à disposição para quem quiser conversar com a gente sobre isso. Não só nós, tem as outras coordenadoras também, nós da pesquisa, mas também tem a equipe toda está integrada e já motivada a fazer isso crescer e que a gente cresça mais em número de estudos também. Então, foi um prazer. Muito obrigada pela sua participação.